Olá, bem-vindos ao Smart Conversations, o podcast da Cint. A gente está aqui hoje para falar sobre transição de carreira na área de tecnologia. Eu sou a Thaís Escobar, diretora de Recursos Humanos da América Latina, e estou aqui com a Rayane Escárdua, nossa convidada de hoje, para a gente bater esse papo, falar um pouquinho de carreira e dar algumas dicas também. Olá, Rayane. Oi, Thaís. Oi, pessoal aí de casa, do trabalho, quem está dirigindo. Meu nome é Rayane Escárdua. Eu tô aqui na Cint há uns 5 anos. Sou engenheira de produção como formação e hoje eu trabalho numa área que a gente chama de Cross Partners, que é uma área aqui na estrutura de vendas, tanto de pré quanto pós-vendas. E estou aqui já há um tempinho para contar algumas coisas até para vocês, gerar insights aí pro seu dia a dia. Muito bom. E já começando pela formação, né, a gente já vê aí essas diferenças, né, que não é o tradicional que a gente vê na indústria de TI. Então, queria que você começasse contando, né, como que foi essa sua transição, como que foi essa carreira não linear em tecnologia e compartilhasse com a gente aqui um pouquinho da tua experiência. Maravilha, Thaís. Pois é, eu formei em produção lá na minha cidade, em Vitória, e aí tinha algumas áreas para escolher de atuação para iniciar a carreira. E eu comecei com gestão de projetos, a primeira área que eu escolhi assim para iniciar. E foi na área, uma indústria que a gente chama de tradicional, não era de tecnologia na época. Era a indústria que fabricava bem tangível, mineradora, depois eu fui para a área de energia, de petróleo. Eu comecei minha carreira assim, né, numa área específica. Fui evoluindo, só que por questões do mercado, uma crise lá no petróleo em 2016, eu tive que dar uma parada e pensar um pouco na minha carreira. E aí eu voltei para casa, pensei em possibilidades, porque eu tinha acabado de me formar, então era jovem ainda, e comecei a olhar a empresa de tecnologia, aquilo me brilhou o olho. Eu falei, pronto, eu quero ir para uma empresa de tecnologia. E aí eu vim aqui para São Paulo e comecei a atuar nessa nova indústria, que é a indústria de TI, de tecnologia, só que na mesma área, em gestão de projetos ainda. Só que mudou um pouco que eu comecei a aprender do tema de agilidade, gestão de projetos ágeis, e comecei a evoluir nessa carreira mudando de indústria. E depois de alguns anos, eu cheguei num nível na minha carreira que eu falei, poxa, já estudei, já fiz certificações, já fiz vários projetos diferentes. Falei, poxa, quero dar um passo a mais. Ou eu me especializo em projetos e viro uma expert nesse assunto de agilidade, ou eu vou expandir um pouco o meu conhecimento e atuar com outros assuntos. E eu comecei a ver produto, negócios. Foi quando eu tive o convite da Cint para participar do time de sucesso do cliente, que não tinha nada a ver com projetos, eu nem sabia e estava começando a ter um boom assim no Brasil, 5 anos atrás. E eu topei o desafio, uma área super nova, e aí dentro de área de tecnologia, empresa de tecnologia também, aqui na Cint agora, e aí dentro da Cint eu fiz outros movimentos também, mas tudo assim, de área em área, né, na mesma empresa. Então, são duas transições que eu tive, tanto de indústria quanto de área, dentro de uma mesma indústria e empresa, que compuseram, assim, minha jornada aqui de carreira. Então, é um pouco Excelente. disso. Me conta aí um pouco se você teve algo parecido na sua carreira também, de mudanças. Sim, eu acho que hoje é difícil a gente não ter, né, casos de carreiras, as carreiras não são mais lineares, né, a gente não tem mais, até falar de plano de carreira já é uma coisa antiquada, né, a gente não tem mais como planejar no longo prazo, as coisas mudam muito rapidamente, a gente fala muito de o futuro do trabalho, né, e as novas carreiras, provavelmente os nossos filhos vão fazer carreiras que a gente hoje nem sabe ainda do que É se verdade. tratam, né. Na minha carreira também eu tive experiências de mudanças, trabalhei com tecnologia, mas passei 10 anos em indústria, trabalhei com dispositivos médicos que não tem nada a ver com tecnologia, usa-se muito tecnologia para criar os dispositivos, mas que é uma indústria hospitalar, médica, enfim, da saúde muito diferente. E eu concordo que para a gente se manter competitivo no mercado, né, com um currículo que seja competitivo com as mudanças e a agilidade com que o mercado está se atualizando, esse tipo de transição, esse tipo de risco é super importante da gente correr, porque numa experiência como essa a gente aprende muita coisa e desenvolve várias habilidades. O principal, eu acho que são soft skills, né? Então, é a habilidade
que não é o conhecimento a respeito da indústria especificamente, ou o conhecimento técnico. Você trouxe muito bem isso, né? Você mudou de áreas dentro da indústria e mudou de indústria, né? Então, a gente aprende, o conhecimento técnico você desenvolve. Agora, o que vai fazer a diferença são o comportamento, né? E os soft skills. Então, acho que é essencial. Agora, compartilha com a gente, então, para você, nessas duas experiências, né, mudando de indústria e depois mudando de área dentro de uma mesma empresa, quais foram os aprendizados, quais os pontos que você destacaria, né, em uma experiência e em outra? Boa pergunta. Quando eu mudei de indústria, eu acho que o principal aprendizado que eu aprendi aí foi me atentar para a parte de cultura de uma empresa. Quando você está acostumado a trabalhar em empresa de um outro ramo, completamente diferente de tecnologia, é uma forma de trabalhar, são culturas, enfim, valores, comportamentos esperados diferentes. E aí eu não me atentava. Quando comecei minha carreira, eu queria só começar a trabalhar. E eu peguei exemplos do meu pai, por exemplo, que trabalhava nessa mesma indústria que eu comecei, né? Então eu fui com tudo. E foi uma experiência muito positiva. Eu aprendi muito, enfim, foi minha escola. Mas quando eu fiz um movimento mais intencional, buscando onde eu me encaixaria melhor, eu vi que a parte da indústria de tecnologia tinha comportamentos e cultura que faz o match perfeito com o que eu consigo agregar, aí pronto, aí que eu vi um crescimento acelerado. O que eu não cresci no início da minha carreira, talvez até por restrições desse ambiente, eu cresci quando eu fiz esse movimento. Então, nessa primeira transição, eu ressalto esse fit cultural como um aspecto importante. E no segundo, deixa eu ver, eu acho que o que eu aprendi muito é não se apegar ao seu passado. Porque eu mudei de área, né? Eu mudei de área diversas vezes. Então, se eu me apegasse a todo o meu aprendizado em gestão de projetos para fazer um movimento para uma área nova, talvez eu teria receio, não teria coragem, não acreditasse no meu potencial. Então, isso é muito importante se atentar. Quando você faz um movimento, assim, não olhe para o passado, olhe para o que você quer, para o seu objetivo e persiga isso. Então, é isso que eu vivo. E eu vou mudar mais algumas vezes ainda, viu? Excelente. Excelentes pontos. E acho que são dicas importantes. A questão cultural, às vezes, é difícil que o candidato avalie quando está olhando, né, para uma oportunidade de trabalho, quando está olhando para a sua carreira. Geralmente, a gente está olhando mais para a vaga em si, para o que diz, né, os pré-requisitos daquela vaga, da habilidade técnica, dos conhecimentos, experiência prévia. E essa parte cultural e... Eu me identifico com os valores dessa empresa, eu me identifico com esse modelo, né, e com as pessoas que trabalham lá, um estilo mais informal, um estilo mais formal, enfim, isso acaba ficando para depois. E pode ser um sofrimento que você passa ao estar na empresa, né, e aí já ser muito tarde. Então, é super importante que essa seja parte, né, da tomada de decisão. Enquanto que o que você fala de mudar de uma área para outra, aí é ter a cabeça aberta, como você traz, né? É ter a adaptabilidade e esse apetite para aprender coisas novas. Eu chamo de curiosidade intelectual, né? Gostar de aprender uma coisa nova, porque realmente, se você se apega ao passado, né? Ao que você já sabe, é muito mais difícil de você aprender e desconstruir. E hoje em dia o que mais a gente está vendo é que as coisas que eram certas até ontem, né, amanhã já mudaram. Então, super importante ter esse mindset de crescimento. Muito bom. A mudança, ela é uma constante na nossa vida, né? E eu acho que é isso. Quando você muda de carreira, você vai construindo sua bagagem ali, sua caixinha de ferramentas. Então, eu acho que a gente tem que olhar pelo aspecto positivo. O que você está tendo de experiências que podem te habilitar para um próximo passo. Não é porque você está numa área há 5 anos, que você não pode se aventurar para uma área diferente. Acho que habilidades que você exerceu aqui podem até ser comuns e podem te ajudar a dar esse próximo passo. Então, isso é muito importante também. Vamos lá. Eu queria que você compartilhasse também, quando a gente está... Compartilhar mais com a gente aqui, quando as pessoas, às vezes, eu sinto, né? Eu, pelo menos quando fiz esse movimento, eu tive alguns receios, um medo, um frio na barriga. O que você acha que as pessoas devem considerar, assim, quando fazer um movimento de carreira? Se está nesse momento de hesitação, assim, o que as pessoas podem pensar, né? Qual é o momento ideal? Existe um momento ideal? É uma excelente pergunta. Eu acho que não tem um momento ideal e não tem uma mesma situação e trajetória profissional para todo mundo, né? Cada um vai ter
de acordo com o seu estilo, com a sua ambição profissional e até o seu momento de vida, vai ter que fazer essas escolhas e priorizar. Mas algo que eu acho muito importante é que ao longo da carreira, todos nós, né, devemos construir relações, né, que é o famoso networking, são sponsors de carreira, e isso sim vai ajudar muito, porque ainda não é tão comum empresas e gestores que tomem esse risco de mudar alguém que tem uma experiência X, está indo muito bem numa área técnica às vezes, e mudar essa pessoa, arriscar fazendo uma transição de carreira para uma área mais de negócios e uma área diferente. Então, por quê? Porque a gente tem aquele mindset de que time tá vencendo, a gente não mexe, né? Então, sempre o gestor vai ter medo. Poxa, eu tô com um bom resultado, eu tenho essa pessoa performando super bem, me trazendo o que eu preciso de entregas. Eu vou mudar, eu vou arriscar, né? Então, não tem só o risco da própria pessoa, mas tem todo um contexto. Então, acho que é super importante avaliar se aquela empresa tem esse mesmo apetite ao risco, a empresa tem essa ousadia que você tem em relação à sua carreira, porque aí esse match vai funcionar, tanto de você se sentir confortável de arriscar e talvez não dar certo você voltar, como de você ter o apoio e toda essa rede, né, de pessoas que vão te ajudar a ter uma curva de aprendizagem mais rápida, a te ajudar em caso de não dar certo, a te fazer uma mentoria, um coaching nesse movimento. Acho que é super, super importante e isso deve ser considerado mais do que momento certo ou não. Perfeito. Isso você tocou num ponto que é motivação, né? Se você já atingiu um certo ponto na sua carreira que parece que você estagnou, ou não, está fazendo há muito tempo a mesma função e não consegue aprender mais ou agregar mais, poxa, talvez expandir sua responsabilidade ou fazer um movimento. Pode ser na mesma empresa, não tem problema. Isso pode ser visto, cara, de um aspecto muito positivo, né? Eu acho que agregar também como gestor para a carreira de um profissional, acho que o gestor tem que ficar ligado nisso também. Exatamente. Eu queria te falar, além de mudanças, né, e dessas experiências, você também é gestora, né? Sim. Como que você hoje, né, depois de ter tido essas experiências e de ter vivenciado todo o lado positivo, né, de se arriscar, ajuda o teu time e incentiva, né, outras pessoas a terem comportamentos parecidos, a vivenciarem esse tipo de experiência positiva que você teve na sua carreira? A gente, aqui na Cinch, a gente trabalha muito com conversas, né, com os nossos liderados para entender onde cada um deseja chegar. E a partir disso, traçar um plano, né? Eu acho que todo mundo precisa pensar no futuro para fazer movimentos intencionais. Na minha carreira, eu tive movimentos intencionais que eu busquei, mas também tiveram algumas surpresas e as coisas conspiraram para que eu fizesse esse movimento. Mas nessas conversas eu tento sempre incentivar o time a pensar e ajudá-los nessa movimentação. Poxa, para dar esse passo aqui, por que você não faz isso? Não conversa com essa pessoa-chave, não faz esse curso, se prepara. E aí, abrir um pouco a cabeça. E no meu time também eu tenho líderes. Então, o que eu converso muito com as minhas líderes e tento passar de recado eu já estive do lado de cá fazendo esse movimento, né? Eu não fui a recrutadora, mas eu tive um exemplo também recrutando uma pessoa que estava nesse movimento. Então, acho que um aspecto legal de ressaltar aqui de dica para quem é gestor é não se limitar ao job description ali. Às vezes você precisa de uma posição plena, digamos assim, numa empresa, e você quer 5 anos de experiência, né? E você acaba descartando candidatos que podem ser talentos valiosíssimos para sua companhia e agregar muito, só avaliando esse aspecto. Então, a dica é equilibra esses aspectos, até que você mencionou, o hard skill, o conhecimento técnico, com as habilidades pessoais, que valem muito. Até no exemplo que tem no meu time hoje, uma posição que eu estava entrevistando, o que aconteceu? Tinha candidatos técnicos com experiências para a área de dados, né, que é a posição que eu tinha, que não davam muito bem tecnicamente. E tinha uma pessoa em transição de carreira. Ela era líder em uma varejista de uma loja específica e queria fazer essa transição. É interesse pessoal dela. E aí, na entrevista, além de passar no case técnico, não tinha o conhecimento 100% igual aos outros candidatos, tecnicamente falando, mas mostrou uma habilidade de aprendizagem. Deu exemplos, até na sua posição anterior, de como tirar insight de números das lojas, performance, precificação, que
que a gente ficou assim, impressionado e hoje acredito que performa muito mais do que se a gente contratasse um candidato 100% técnico. Então, agregou muito na posição e fez total diferença. O fit cultural, a vontade de fazer acontecer. Então, essa dica que eu dou. E Excelente. você vê essa resistência dos gestores também ao fazer esse tipo de contratação de pessoas em transição? O que você vê aí? Sim, é muito mais comum, né? Que o gestor esteja procurando aquele candidato que é o plug and play, que a gente fala, né? Então, ele vai chegar e já vai começar a entregar, já entende do que eu tô falando, já conhece essas ferramentas. Inclusive, os job descriptions, às vezes, os requerimentos das vagas pedem conhecimento em determinada ferramenta, em determinado software. E imagina, tem softwares de diferentes empresas, e aí você quer que seja aquele que é o mesmo que é o da sua empresa, porque isso já facilita e já deixa a pessoa mais rapidamente fazendo essa rampa, né, essa curva de aprendizagem. Então, isso é o mais comum e até pela velocidade e dinamismo da nossa indústria, né? Então, a gente está sempre querendo acelerar os processos porque a gente tem essas cobranças e demandas nesse ritmo acelerado. Mas é muito interessante que isso também tem a ver com diversidade. Quando a gente olha, né, enfim, toda a conversa de diversidade que a gente traz, ela inclui backgrounds, né? Ela inclui uma diversidade de pensamento, de ideologia, de experiências, de indústrias, de formação. E aí é muito bom e rico que você tenha dado um exemplo concreto, porque é exatamente assim que eu desafio, geralmente, os líderes a pensarem, né? Então, quando eu trago alguém que vem de uma indústria diferente, pensa, varejo, né? Não é tecnologia, mas é uma indústria tão dinâmica quanto tecnologia, é uma indústria tão desafiadora quanto, e que tem um ritmo de trabalho também muito desafiador, né? Muito acelerado. Então, a gente encontra similaridades e encontra diferenças, e aí é nisso que enriquece o dia a dia, porque essa pessoa vai trazer aquele pensamento que não é o que todo mundo que está ali já no time, acostumado. Não é o trivial. Vai pensar. Então, e isso vai nos provocar a pensar diferente, a trazer inovação, a nos desafiar, cada um, né, dos líderes. E é rico, então, e positivo não só para a pessoa que está fazendo a transição, mas para o time como um todo, para os pares, para os líderes, né, para todos os colegas. Então, acho um excelente exemplo e, para mim, ele está muito alinhado com diversidade. Então, você que é líder, se atente. Na hora de contratar, recrutar, considere mais candidatos do que as restrições aí de tempo de carreira, por exemplo, experiência, né, Thaís? Porque Excelente. A parte comportamental faz toda a diferença no desempenho em uma empresa. E, Thaís, eu estava lendo uma estatística sobre esse tema, e de acordo com a Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos, o número médio de carreiras ou emprego que as pessoas têm durante a vida toda, né, desde o estágio até a aposentadoria, é 12. Esse número chegou a 12. Eu lembro, enfim, meu pai teve somente um emprego. Ele começou em uma companhia e ele aposentou praticamente no mesmo cargo, que é uma raridade, né? Ano após ano esse número vem aumentando e, por exemplo, meu marido, eu acho que ele está na 15ª já experiência. Como esse número vem aumentando, né? E eu fico pensando, como a gente, sabendo que isso é importante para nós, para crescermos, como a gente se prepara, faz algo intencional também. Então, o que você acha? Você tem de dica aí para a gente se preparar para movimentos que façam sentido para o nosso futuro? Sim, é um excelente ponto, né? Porque a minha geração, pelo menos, cresceu com esse exemplo, né? Dos pais que fizeram carreiras longas nas empresas. E eu trabalhei 10 anos em Talent Acquisition, era uma das coisas que a gente avaliava. A pessoa pulou muito na carreira, né? Teve muitas experiências ou ela fica mais tempo. Isso era uma coisa positiva, né? A pessoa fica muitos anos numa empresa. Hoje em dia, isso já não é algo que se considera, né? Então, você avalia outras coisas. Para se manter nesse mercado hoje e com todas as mudanças, né? Não só pensando em ter várias carreiras, em passar por várias áreas, mas eu acho que na própria complexidade que a gente vive hoje de mercado de trabalho, de contexto, né, socioeconômico, a gente precisa se manter atualizado, né? E para isso é a questão da aprendizagem contínua, mas do interesse mesmo, da curiosidade,
do gostar de aprender coisas novas, de ter a cabeça aberta e de não se fechar, né? Porque a carreira antigamente era quanto mais profundo você tinha o seu conhecimento. Então, se eu sou um financeiro, né, eu vou saber muito bem sobre aquela carreira de finanças. Hoje, ele é mais um conhecimento amplo, né, que eu conheça mais áreas, como que essas coisas se interligam, como que eu tenho uma visão mais global do que quanto mais especialista eu sou. E aí, nisso, você tem que ter a curiosidade para aprender de assuntos que talvez não sejam aqueles relacionados ao que você estudou na faculdade e que sejam as tuas preferências e a tua área, né, de mais facilidade, mas justamente entender de temas que para você não são tão usuais. Por exemplo, eu em recursos humanos, inteligência artificial, né? Eu fui participar de um evento algumas semanas atrás e a gente estava falando sobre o impacto de inteligência artificial na área de recursos humanos. Como que recursos humanos pode se preparar, ajudar e participar dessa revolução que está acontecendo no mundo, não só nas empresas de tecnologia, mas no mundo, relacionadas à inteligência artificial. Porque isso gera receio das pessoas em relação a perderem os seus postos, né, para robôs, para inteligência artificial, mas também como que isso pode ser usado, como que a gente pode, dentro de RH, usar isso, né, para ser um RH mais voltado a dados, mais eficiente, mais ágil, mais rápido. Então, eu acho que e isso não é algo fácil, né, não é algo usual e não é algo que faz parte da rotina, do dia a dia e dos assuntos, né, de recursos humanos. Então, eu acho que eu sugeriria nesse sentido, ter a cabeça aberta para novos assuntos, ter curiosidade, não ter medo, né, porque a gente vai esbarrar o tempo inteiro e acho que todos os dias em assuntos que a gente desconhece, e aí ao ter essa abertura, eu acho que isso vai nos gerar cada vez mais curiosidade e essa sensação de desconforto de que eu nunca vou saber o suficiente e de que eu sempre preciso continuar aprendendo, me desenvolvendo e quebrando alguns padrões mentais para, né, aprender de novo, reaprender e me manter atualizado. Então, acho que esse é um ponto que ajuda muito em todo o processo da carreira, mas também vai nos ajudar na vida pessoal, vai nos ajudar em outras esferas, né, da vida. Legal. E conectado a isso, você até comentou um pouco de temas do futuro, do presente e do futuro. Quando a gente formou, por exemplo, inteligência artificial, não se falava desse tema. Agora a gente tem a AI generativa. São coisas novas que estão mudando rapidamente, né? Então, eu acho legal. A gente está descobrindo profissões hoje, está criando profissões hoje em dia, que na Cinti tem até, a gente estava comentando, né, uma carreira de design conversacional. E eu me recordo, você pode contar também como foi para você escolher o curso que você foi fazer. No meu caso, eu mandava muito bem exatas, né, matemática e física. Então eu falei, vou escolher engenharia, porque é uma escolha óbvia para quem manda bem em matemática. E aí eu fui escolher, conversar com algumas pessoas, feiras de cursos, né, engenharia, eu fui escolher qual engenharia. E fui para de produção justamente que eu tinha dúvida. Poxa, eu não quero especializar em mecânica, nem civil, produção acho que é nova, eu acho que eu tenho mais chances de trabalhar com coisas diferentes. E aí que eu comecei aí. E depois eu dei um passo em gestão de projetos dentro das 10 áreas da produção. E depois eu vi que não era aquilo. Então, assim, tem isso também. Será que a escolha foi certa? Tem gente que faz a segunda faculdade. E é a mesma coisa o emprego. Às vezes você vai para um lado e depois você descobre, com isso que eu não quero trabalhar, deixa eu dar o próximo passo. E aí, como foi isso com você? Você começou assim já certa que você queria essa carreira do time de RH? Não, eu queria ser médica. Legal. Mas muito também tem a ver com o que eu falei da minha geração e dos, né, de como o que eu escutava em casa. Aí eu mudei para administração e depois de estar dentro de administração, eu tive a sorte de que na minha faculdade tinha as especializações e eu me identifiquei com recursos humanos ao longo do curso, da trajetória, e aí tive a experiência de fazer estágio e descobrindo que eu gostava mais disso e me especializando e buscando cada vez mais conhecer o que era recursos humanos. Mas isso é muito interessante porque
justamente, a gente entra, você não tem ideia, né? Faz administração, não tem ideia que lá dentro tem marketing, recursos humanos, finanças, enfim. E mais do que isso, se a gente estivesse fazendo esse podcast, talvez um ano atrás, a gente já tá falando de metaverso. Aí hoje a gente está falando de inteligência artificial e ninguém mais fala de metaverso. Então também a velocidade com a qual as coisas estão mudando, né? Ela cada vez é mais acelerada e isso faz com que gere, né, esse medo, essa preocupação e essa dificuldade em acompanhar. Coisa que quando a gente estava lá olhando, né, para as opções de carreira, era medicina, administração, engenharia, os mesmos né? cursos. Então, acho que uma curiosidade é quais serão, né, os cursos, as faculdades, as novas possibilidades que as universidades vão proporcionar, né, para essas carreiras do futuro que a gente ainda nem sabe que vão acontecer e como que a gente vai, como sociedade, ajudar que essas pessoas se desenvolvam, né? Hoje cada um procurando muito esse desenvolvimento, cada um correndo atrás, né? E, enfim, indo buscar se desenvolver e conhecer, mas pouco ainda a gente vê algo mais estruturado em relação a esse conhecimento, desenvolvimento e aprendizado tão ágil, dinâmico e em constante transformação, né? Acho que essa é uma reflexão interessante. E outra coisa interessante é, às vezes você faz uma faculdade e você trabalha com algo que não é relacionado. A gente fez outro dia, aqui no nosso time de marketing, uns shorts aí para as redes sociais, perguntando, né? Onde você trabalha hoje, qual a sua formação? E às vezes isso não casa, não é óbvio esse casamento, né? Poxa, eu trabalho numa área de vendas, mas eu fiz direito. Temos casos assim, fiz administração. Eu mesmo na área de gestão de projetos, tinha gestor de projetos que era engenheiro, tinha gestor de projetos que era, enfim, de área de biomédicas, inclusive. Então, que coisa, enfim, louca, né? Mas isso acontece muito, a gente não tem que se apegar. Às vezes não precisa fazer uma outra faculdade, vamos construindo essa carreira aí de outras formas, né? Hoje em dia a dica que eu dou é essa, eu acho que tem outras formas de aprender, eu gosto de especializações, de, enfim, uma pós-graduação, cursos, mas também não vejo necessidade de fazer uma segunda faculdade, porque, enfim, um advogado é alguém que argumenta bem, que negocia bem, isso se aplica perfeitamente numa área de vendas, né? Então, a gente tem que enxergar além do diploma, né? Além do que está ali de título, mas entender mais as habilidades e como que aquilo se adapta. Inclusive, eu acho que uma das características importantes quando a gente pensa, né, desses comportamentos é adaptabilidade, flexibilidade, né? Sim. Tem se falado muito de resiliência e eu acho que é uma combinação disso, né? É você ter esse jogo de cintura para se adaptar em diferentes ambientes, é você conseguir ser um pouco camaleão, né? E conseguir, dependendo da situação, da circunstância, enfim, você se adaptar. Então, não é uma só forma, uma só carreira, um só caminho, ou né, o plano de carreira de novo, né? Que era um desenho, assim, com tempos e movimentos. Hoje, acho que a coisa está muito mais flexível e adaptável. Então, você pode, uma hora estar num lugar, outra hora estar em outro, enfim, pode sair de gestor para contribuidor individual e vice-versa. Isso vai depender totalmente do teu momento, do que faz sentido para você e até dos movimentos de mercado, muito mais do que uma fórmula, uma receita, algo pronto que vai te garantir o sucesso, vai te garantir alguma coisa. Acho que não. Perfeito, Thaís. Agora, bora dar dica pro povo de casa pra gente, enfim, ajudá-los. Quem tá nesse momento, vivendo um momento de transição de carreira, ou será que eu dou esse passo, não dou? Então, para você aí que tá nos ouvindo, eu vou dar 2 dicas para você que quer transicionar de carreira. Que eu aprendi, né, e espero que sirva para você também. Primeiro, é o que a Thaís comentou, se prepare. Então, vá olhar nessa nova posição, assim, um job description, o que precisa para essa nova posição, que tipo de habilidade você consegue desenvolver fazendo um curso, conversando com um colega de profissão, né, tendo mentores, assim, batendo papo com pessoas que já performam esse novo desafio que você quer, né, e já, enfim, agregue aí para sua bagagem aí, para sua caixinha de ferramentas essas novas habilidades. Até na posição que você está, você pode expandir suas responsabilidades, começar a se envolver em projetos que conversam com esse novo desafio.
E o outro, que a Thaís também já comentou, eu vou reforçar aqui, é ter um mindset de crescimento. Então, além desse conhecimento, digamos, inicial sobre esse novo assunto, seja uma pessoa adaptável, flexível, que queira, né, aprender, a performar. Assim você vai fazer um movimento com conhecimento inicial e vai ter um tempo ali para já entregar e ir aprendendo nesse movimento. E aí dá super match, assim, com esse movimento e com o que a empresa precisa também, né? Então essas são as dicas. Se prepare e tenha um mindset de crescimento. Você tem algo a adicionar aí? Você já falou muito disso também, né? Isso. Eu complementaria com a questão de agilidade de aprendizagem. Acho que o que faz muita diferença no momento da transição, então, ao você estar numa cadeira nova, numa empresa nova, numa indústria diferente, é o quanto você consegue rapidamente entender como é aquela cultura, como funciona a empresa, o que é aquela indústria, quem são os principais competidores, os principais produtos, a rapidez com que você se aprofunda, conhece e aprende sobre esse novo mundo em que você está inserido, vai traçar muito, vai determinar muito o teu sucesso nessa cadeira ou não. Então, eu daria essa dica, assim, tenha a curiosidade, a adaptabilidade, a cabeça aberta, mas faça todo esse processo com uma certa agilidade, com uma preocupação em que você rapidamente entenda, acesse isso para que você consiga ter o teu plano, né, de 90 dias e de entregas aí mais executado com perfeição. Muito bem, então, obrigada, Rai, acho que foi excelente. Esse foi o primeiro papo de carreira que a gente teve aqui na Cint, de uma série aí que a gente vai fazer. Foi muito bom para abrir aí o assunto, o tema, e vamos ver o que segue, o que a gente pode explorar mais a respeito. Espero que vocês gostem, que se divirtam enquanto escutam aí esse bate-papo. Obrigada, pessoal. Curtam, compartilhem, encaminhem para aquele seu colega que quer fazer a transição de carreira, beleza?